Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos resolver a prova de raciocínio lógico dessa prova da Prefeitura de Niterói para agente administrativo. Nesse vídeo eu vou usar a prova branca tipo 1. Para quem quiser conferir o gabarito, é a prova branca tipo 1. Essa prova foi elaborada pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vamos então para a questão de raciocínio lógico. A prova começa na questão 16. Questão 16. A figura a seguir mostra uma praça circular com pontos O, A, B, C, D, E, que a dividem em 6 partes iguais. Aí a gente tem um desenho do círculo, os pontos, que foi mencionado no enunciado, e o enunciado continua. Para dar uma volta completa na praça, percorre-se 120 metros. Já vou marcando aqui o que é importante para a gente. Para dar uma volta completa, são 120 metros. E aqui no começo ele disse que dividiu em 6 partes iguais. Renato, partindo do ponto O, percorreu 1000 metros em volta da praça no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, nesse sentido. No final do percurso, Renato estava no ponto A, B, C, D ou E. Então a gente precisa fazer umas continhas aqui para chegar na resposta. Se a gente sabe que são 120 metros total, e o exercício conta que foi dividido em 6 partes, essa primeira parte é fácil. Cada segmento desse tem 20 metros. Então, vou pôr aqui 20 metros. A gente tem informação de que ele percorreu 1000 metros. E a gente sabe que cada segmento de um ponto ao outro são 20. Então, o primeiro passo aqui seria dividir os 1000 metros que ele andou pelo tamanho de um segmento, para a gente saber em que ponto que ele vai parar. Então a gente vai fazer 1000 por 20. A gente corta 0 dos dois lados, 100 por 20 vai dar 50. Então nessa brincadeira aqui a gente sabe que ele andou 50 segmentos. Estou chamando de segmentos, quando vai de um ponto até o outro. Ele andou 50 segmentos. Depois a gente sabe, o próximo passo é uma volta completa são 6 segmentos e ele andou 50. Então agora a gente vai pegar esses 50 e dividir por 6, para a gente saber quantas voltas completas. 50 por 6, 5 por 6 não dá, vai ter que ser 50 mesmo. Imagine que aqui vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Com a subtração vai sobrar 2. Aqui a gente poderia continuar dividindo, mas para esse exercício não faz sentido. A informação que a gente precisa já está aqui. A gente tem 8 voltas completas e um resto 2. Esse resto 2 significa que ele andou mais 2 segmentos. Então, se ele sai do ponto 0 e dá uma volta completa, ele volta para o 0. Se ele dá 8 voltas completas, ele volta para o 0. E depois disso tem o resto 2. Então, ele anda mais 2 segmentos. Então, ele vai do 0 para o A e do A para o B. Então, aqui ele termina, no final do percurso dele, ele termina no ponto B. Letra B, então, é o gabarito aqui da questão 16. Vamos para a 17. Questão 17. Considere as seguintes afirmativas. Todos os atletas têm boa saúde. Essa é a primeira. E a segunda. Algumas pessoas que têm boa saúde são gordas. A partir apenas dessas informações, é correto concluir que... Aí, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente precisa conseguir desenhar isso em conjuntos e ver o que encaixa e o que não encaixa. E a gente vai ter que levar em consideração só essas duas frases aqui, que ele fala a partir apenas dessas afirmações. Então, a gente só vai levar em consideração esses dois tópicos aqui. Então, a primeira coisa que ele falou é que todos os atletas têm boa saúde. Então, a gente precisa representar um conjunto de pessoas que têm boa saúde
e depois um subconjunto dos atletas, que vai estar dentro do conjunto das pessoas que têm boa saúde. A gente tem um conjunto, e pelo que a gente entendeu até agora, a gente vai precisar de um subconjunto aqui dentro. Pessoas com boa saúde. E esse daqui são os atletas. Então, pessoas com boa saúde é um grupo maior e atletas é um subconjunto. Está dentro desse grupo maior. E aí o segundo fala, algumas pessoas que têm boa saúde são gordas. Então aqui a gente tem uma interseção. A gente vai ter um outro conjunto de gente que é gorda e que tem boa saúde. Então a gente vai ter aqui uma interseção. Porque esse grupo aqui, ele é de gente que é gorda, mas tem um pedacinho, esse daqui da interseção, que a pessoa é gorda e tem boa saúde, segundo o que está escrito no começo do enunciado. Então a melhor maneira que eu consegui desenhar foi desse jeito. Um grupo grande, o grupo de atletas lá dentro, menor, e esse terceiro grupo aqui como interseção, com um grupo grande só. Nada no enunciado dá a entender que esse grupo, esse último grupo aqui, tem interseção com o grupo dos atletas. Não está escrito lá. Então eu não posso tirar essa conclusão. Agora a gente vai para as alternativas. Letra A fala, alguns atletas são gordos. Do jeito que a gente conseguiu desenhar, isso não é verdade, porque a atleta está só aqui dentro. E gordos é só esse último aqui que eu desenhei. Então a letra A é errada. Alguns atletas não são gordos. A gente também não consegue chegar nessa conclusão, só a partir desse desenho. A gente desenhou desse jeito, mas foi o jeito que a gente desenhou. A gente poderia ter representado de outra forma. Talvez a gente podia ter feito o grupo das pessoas com boa saúde, o grupo dos gordos e o grupo dos atletas. Porque lá no começo não fala que eles têm que ser magros ou gordos. Seria um jeito de desenhar. Agora vamos para o terceiro. O B eu já descartei. Algumas pessoas gordas têm boa saúde. Isso aqui a gente consegue falar. Essa interseção seria esse grupo. Está aqui e a gente fez baseado no que estava escrito lá antes. Então a letra C aqui seria a melhor opção. Falar que todas as pessoas que têm boa saúde são atletas, pelo nosso desenho não confirma, porque todo esse pedaço aqui fora é boa saúde e não é atleta. Então sai a letra D também. E nenhum gordo é atleta. Só com o que a gente viu aqui no começo, não dá para falar isso. Se esse conjunto fosse mais extenso aqui, talvez dava para ser verdade. Mas a gente não consegue desenhar isso só com as informações lá do começo. E aí o que pega mesmo é esse pedaço aqui, ó, a partir apenas dessas informações, dessas afirmações. Então, a resposta, né, dentro desse enunciado é letra C. Gabarito da 17, letra C. Vamos passar para 18. Questão 18. Em uma seção de certa empresa trabalham 18 pessoas. A terça parte delas recebem salário de R$ 2.300 e as pessoas restantes salário de R$ 1.950. A folha de pagamento mensal dos empregados dessa seção da empresa dá um total de... Essa questão não é difícil, só tem que fazer continha. Então vamos marcar aqui o que é importante. 18 pessoas, terça parte recebe 2.300 e o restante 1.950. Então se a gente tem 18 pessoas e depois ainda separa a terça parte, então a gente vai ter de 18, a gente vai ter 6 para um lado, que é a terça parte, e 12 para o outro, que é o restante. A terça parte recebe 2.300, então é 6 vezes 2.300. E o restante recebe 1.950, então é 12 vezes 1.950. E a folha, né, de pagamento mensal vai ser a soma disso. 1.950 vezes 12 mais 6 vezes 2.300. A questão é só isso. Agora é fazer conta. Então, 2.300 vezes 6. Aqui vai dar
6 vezes 300, 1.800. 6 vezes 2, 12. Com mais 1, 13. Então, 13.800 dessa metade aqui. E a outra metade vai ser 1950 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Agora, uma vez 1950, que vai dar 0, 5, 9, 1. 0, 0. 14 vai 1. 4 mais 9, 13 vai 1. Aqui 2. Então, 23.400. E agora tem que somar esse com esse. Então, 23.400 mais 13.800. 0, 0. 4 com 8, 12 vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. 2 mais 3, 2 mais 1, 3. Que deu um total de 37.200. 37.200 vai ser a letra B. Letra B, então, o gabarito aqui da questão 18. É uma questão simples, só precisou de multiplicar e somar. A gente vai agora para a questão 19. Questão 19. Uma pessoa está sobre o ponto A de uma reta. Caminhando sempre sobre essa reta, essa pessoa dá sucessivamente um passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 4 para trás, 5 para frente, 6 para trás, e assim por diante, até que, finalmente, dá 99 passos para frente, chegando ao ponto B dessa reta. Considerando que todos os passos dados foram do mesmo tamanho, a distância entre os pontos A e B é de... Essa questão aqui, ela é claramente no propósito de fazer a gente perder tempo na hora da prova. Não tem outra explicação. Aqui a gente tem o ponto A. E aí eu vou medir aqui mais ou menos, né, uma unidade de distância para cada ponto, só para a gente entender como que vai funcionar essa dinâmica. Então, ele fala que começa dando um passo para frente. Então, chega aqui no 1. Depois, dá 2 passos para trás. Aí ele chega no menos 1. Na próxima caminhada aqui, ele vai andar 3 para frente. Vai chegar no 2. E depois vai andar 4 para trás. Vai chegar lá no menos 2. Depois, 5 para frente. Aí ele vai fazer tudo aqui de volta e vai chegar no 3. Perceba que cada vez que ele anda para frente, ele anda um passo só, em comparação até onde ele tinha chegado antes. Então ele vem para frente, chegou no 1, vai lá atrás e volta. Quando ele volta, ele chega no 2. Vai lá atrás e volta. Quando volta, chega no 3. Vai lá atrás e volta. Quando volta, chega no 4. Então, cada vez que ele anda para frente, ele anda uma unidade a mais. E aí, o que a gente pode pensar? Ele está andando para frente sempre em números ímpares. Ele anda no 1, no 3, no 5, no 7 e no 9. E aí aqui ele andou para frente um total de 5 passos. Depois da somatória, né? Foi para trás, foi para frente e tal. Cada vez que ele foi para frente, ele andou um passo a mais. Então ele acabou andando 5 passos. Na próxima dezena aqui, ele vai andar para frente no 11, no 13, no 15, no 17 e no 19, que vai render para ele mais 5 passos para frente. Isso vai acontecer depois na casa dos 20, dos 30, dos 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então ele vai ter um passo para frente 5 vezes para cada dezena. Do 1 até o 10, do 11 até o 20, né, no caso até o 19, do 21 até o 29, do 31 até o 39. Então ele vai fazer isso 10 vezes. Ele vai fazer a primeira vez aqui, a segunda aqui quando a dezena for 1, né, do 10 ao 19. Aqui é a segunda. A terceira quando for na casa dos 20, na casa do 20, né?
Então ele vai acabar fazendo isso 10 vezes. Se a gente contar de 1 até 9, vai ser de 10 até 90. E tem de 1 até 9 não, de 11. Isso. Se a gente contar de 1 até 9, vai ser de 11 até 90. E aí a gente completa a 10ª parte com essa primeira aqui. Acho que ficou um pouco confuso, né? Vou escrever aqui. Se a gente fizer na casa das dezenas, dos 10, 10, 11, 12 até 19, depois do 20, do 40, do 50, do 60, 70, 80 e 90, a gente tem aqui 9 vezes. Dá para acompanhar pelo algarismo que está na dezena. A gente tem 9 vezes. Só que lá no começo, antes do 10, aqui de 1 a 9, a gente tem mais uma vez. Então aqui vai somar 10 vezes. 10 vezes o quê? 10 vezes 5 passos para frente. 10 vezes 5 passos para frente são 50 passos. Então, no final das contas, quando ele estiver lá no 99, ele vai ter andado 50 passos para frente. 50 passos para frente. E aí ele vai chegar no ponto B, que é o que fala aqui no enunciado. Então, o ponto B está 50 passos distante do ponto A. Questãozinha ordinária, né? Só para fazer perder tempo. E até chegar nesse raciocínio, a gente tropeça em outros antes. Por causa da interpretação do texto, se interpretar de outra forma, acaba chegando em outro raciocínio. Vamos para a questão 20. Questão 20. Existe um ditado popular antigo que diz: cão que ladra não morde. Considerando falsa essa frase acima, é correto concluir que... Então, o exercício já deu um comando aqui, ó. Ele já falou que é para a gente considerar falso. Então, cão que ladra não morde é falso. Então, a gente tem, a princípio, né, duas possibilidades. Cão que ladra morde, ou cão que morde não ladra, para deixar isso aqui falso. Mas vamos para as opções. Letra A. Todo cão que ladra morde. Se a gente já sabe que cão que ladra não morde é falso, se a gente falar todo cão que ladra morde, seria uma outra generalização no sentido contrário. Também não seria correto. A gente precisa negar isso que está escrito aqui em cima com o menor esforço possível. Uma opção, não, um caso que a gente conseguir concluir uma negação aqui para essa frase já é o bastante. Não precisa ser geral. Então a letra A não, porque generaliza. Letra B. Todo cão que não ladra não morde. Também não. Porque aqui já está muito generalizado e ficou um trocadilho difícil da gente analisar aqui, né? Todo cão que não ladra morde. Ele só trocou, né? Em vez de ladra, ele pôs um não e tirou o não daqui. E ainda tem o todo para complicar aqui o nosso exercício. Letra D. Existe cão que ladra e morde. Aqui, para ficar mais perfeito, era só se falar se existe pelo menos um cão. Aí ia ficar o exercício padrão. A gente teria um caso que desmente a frase lá em cima. Mas do jeito que está aqui, existe cão que ladra e morde, aqui já é uma negativa boa o bastante para a frase inicial. Então, eu estou tendendo aqui para a letra D. E letra E. Existe cão que ladra e não morde. Só que a gente está considerando que a frase aqui em cima é falsa. Então é melhor a gente ir com a letra D mesmo. Existe cão que ladra e morde, porque aí ela com certeza está negando lá em cima. Se a gente fala existe cão que ladra e não morde, a gente está tentando afirmar que lá em cima pode ser verdadeiro.
Então, para essa questão aqui, a letra D é a melhor opção. Letra D, então, o gabarito da questão 20. Vamos para a questão 21 agora. Questão 21. Antônio, Bruno e Carlos são irmãos. Quando Carlos nasceu, Bruno tinha 2 anos e Antônio tinha 5. O tempo passou e certo dia, em que Carlos fazia aniversário, os irmãos perceberam que a soma da idade deles era de 100 anos. A idade de Antônio nesse dia era de... Aí tem as opções: 30, 31, 33, 35, 36 anos. Esses exercícios com idade, a gente precisa lembrar que o tempo passa para todo mundo. Passa na mesma quantidade para todo mundo. E aí a gente consegue resolver. Então aqui, ó, a gente tem o famoso A, B e C, né? A de Antônio, B de Bruno e C de Carlos. Quando Carlos nasceu, então Carlos estava com 0 anos. Bruno tinha 2 e Antônio tinha 5. Então Carlos acabou de nascer, 0. Bruno tinha 2 e Antônio tinha 5. O tempo passou e certo dia os irmãos perceberam que a soma da idade deles era igual a 100. E aí o segredo aqui é você entender que o tempo passa igual para todo mundo. Então é 5 mais x, para o Bruno é 2 mais x e para o Carlos é 0 mais x, porque o tempo passa na mesma quantidade para todo mundo. E o exercício está falando que nessa data era igual a 100. Aí agora é só continuar a continha. Vai ficar 5 mais 2 mais 0 mais 3x, que é um daqui e um daqui, igual a 100. 3x é igual a 100 menos 5 mais 2. Então, é 100 menos 7. Vamos continuar aqui do lado. 3x igual a 91. 91 não, 93. X é igual a 93 dividido por 3. Então, x é igual a 31. Então, a gente achou quantos anos se passaram. Porque x é a quantidade de tempo que passou. Passou 31 anos. E a pergunta é, a idade de Antônio nesse dia era... Se Antônio tinha 5, então é 5 mais 31, que é igual a 36. E isso vai dar para a gente letra E como gabarito aqui dessa questão. Questão 21 está pronta, a gente vai agora para a questão 22. Questão 22. O piso de uma sala era de 6 metros de largura e 7,2 metros de comprimento. O piso de uma sala de 6 metros de largura e de 7,2 de comprimento deverá ser coberto com lajotas quadradas de 30 centímetros de lado. O número de lajotas que são necessárias para fazer essa cobertura é... Então, a gente vai precisar saber a área dessa sala e depois quantas peças vão precisar para cobrir a sala toda. A sala, ele falou que é retangular. Pelo que a gente consegue ver aqui, é um retângulo de lado 6 e 7,2. Para a gente achar essa área, é só multiplicar um lado pelo outro. Então, é um lado vezes o outro lado. Então, a área ali vai ser 7,2 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Como tinha uma casa decimal na resposta. Então, a área aqui vai ser 43,2 metros quadrados, já que a área é metro quadrado. A área do piso da sala está ali, 43,2 metros quadrados. E a gente vai cobrir esse piso com essas lajotas quadradas de 30 centímetros de lado. Se a lajota é quadrada, ela tem todos os lados iguais.
Então, se aqui é 0,3 metros, o lado aqui também é 0,3 metros. E a área calcula igual à área lá do retângulo, lado vezes lado. Então, é 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. Só que a gente tem duas casas decimais aqui na multiplicação, a gente vai precisar de duas casas decimais na resposta. Então, a área aqui vai ser 0,09 metros quadrados também, que a gente está fazendo tudo em metro. E agora, para saber quantas peças vai precisar para cobrir o chão, a gente vai ter que dividir um pelo outro. Então, vai ser 43,2 dividido por 0,09. Para a gente fazer essa divisão, a gente vai ter que andar com duas casas decimais dos dois lados. Então, vai ficar 4320 dividido por 9. É como se a gente tivesse multiplicado por 100 dos dois lados. 43 por 9, 4. 4 vezes 9, 36. Quando faz a subtração aqui, vai dar 7. Aí a gente desce o 2. 72 por 9 vai dar 8. 8 vezes 9, 72. Aqui 0. Sobrou um 0 lá em cima, a gente coloca mais um 0 aqui. E aqui a gente já tem a nossa resposta. A gente vai precisar de 480 lajotas para poder cobrir esse chão. E aí, a nossa resposta aqui então vai ser letra A, gabarito da 22, alternativa A. Vamos agora para a questão 23. Questão 23. Essa questão aqui é problemática. Eu acho que vai ter mudança de gabarito nela. Essa 23, quando eu fiz a primeira vez no meu rascunho, eu errei. E quando eu fui fazer a segunda vez, não consegui encontrar a resposta correta. Na verdade, eu encontrei, mas a resposta não batia com o gabarito da FGV. Eu acho que vai ter mudança de gabarito nessa questão. Não acredito que tenha anulação, não. Só mudança de gabarito mesmo. Então, vamos ler. Em uma promoção, cada caixinha de achocolatado custa R$1 e traz um selo. Nessa promoção, 5 selos podem ser trocados por uma nova caixinha do mesmo achocolatado. Tiago tem R$45 para gastar nessa promoção. Assinale a opção que indica o número máximo de caixinhas que ele poderá tomar. Então, a primeira conta aqui, o primeiro passo, vou fazer aqui. Primeiro passo, ele tem R$45, cada caixinha custa R$1, ele vai conseguir comprar 45 caixinhas. Esse é o primeiro passo, 45. Depois disso, a gente tem que lembrar que cada caixinha vem com um selo. E com 5 selos, ele troca por uma outra caixinha. Aí a gente tem que lembrar que ele comprou 45. Se a gente pegar 45 e dividir por 5, é igual a 9. Então, nessa promoção, ele consegue pegar mais 9 caixinhas de volta. E a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu parei aqui. Só que tem mais um passo. Quando ele pega essas 9 caixinhas, é o terceiro passo. Ele pegou mais 9 caixinhas pela promoção. Ele consegue juntar os selos que veio nelas, que vieram nelas. Então, nessas 9 caixinhas, ele tem 9 selos. A cada 5, ele consegue pegar uma caixinha nova. Então, desses 9, ele vai tirar 5 selos e vai conseguir mais uma caixinha. E aí acaba. No final das contas, ele vai ficar com 4 selos que sobraram e ele conseguiu pegar as caixinhas do achocolatado essas 3 vezes. 45 com o dinheiro que ele tinha, 9 trocando os selos das primeiras 45 e depois mais uma com o selo das 9. E aí ele não gastou todos os selos, sobrou 4 selos e ele pegou
as caixinhas essas 3 vezes. 45 mais 9 mais 1 é 45 mais 10, dá um total de 55 caixinhas. Pelo menos essa é a minha solução, 55 caixinhas. Se a gente olhar no gabarito da FGV está falando que é letra B. A FGV, vou escrever aqui, disse que é B, mas pela minha solução, eu marcaria a letra C. Acredito que vai ter uma troca de gabarito aqui, porque ele só sobrou 4 selos. Ele não consegue pegar mais 2 caixinhas aqui. Ele consegue pegar só uma, só mais uma. Então, na resolução aqui que eu apresentei, o gabarito é 55. Mas pelo gabarito que a FGV publicou hoje, ela está falando que é 56. Vamos ver o que acontece. Cenas do próximo capítulo. Aqui, por enquanto, eu vou deixar marcado letra C. Vamos agora para a questão 24, penúltima questão dessa prova. Questão 24. Paulo e Moacir frequentam a mesma academia de ginástica sempre no mesmo horário. Durante 2 semanas, 14 dias, Paulo esteve 9 vezes na academia e Moacir esteve 8 vezes na academia. Nesse período, o número mínimo de vezes em que Paulo e Moacir estiveram juntos na academia é. Como aqui a questão está pedindo o número mínimo, a gente vai fazer o maior esforço para que não aconteça. Então, eu vou montar um esqueminha assim, ó. Vou começar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só que são 2 semanas. Então, outra. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que a gente tem os 14 dias. E aí a gente vai tentar colocar de um jeito que tenta impedir ao máximo que eles se encontrem. O jeito que isso aconteceria melhor seria se pelo menos na resolução que eu fiz aqui. Outras pessoas podem pensar de outras maneiras. Mas eu cheguei à conclusão que seria o jeito que seria mais difícil deles se encontrarem seria se um fosse no começo e o outro fosse no final. Então vou colocar o começo aqui para o Paulo. O Paulo ele foi 9 vezes. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele foi da segunda da primeira semana até a terça da segunda semana. E o Moacir ele foi 8 vezes. Aí eu vou colocar ele lá do final da semana, do final do período, indo para o começo. 8 vezes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a maneira que eu consegui desenhar que eles vão se encontrar o mínimo possível. E aí eles vão se encontrar só aqui no domingo da primeira semana e na terça. É o jeito que eles menos se encontram. Foi o que o exercício pediu. Número mínimo de vezes. E o número mínimo são 3 vezes. Que vai dar pra gente letra D como gabarito aqui dessa questão. Lembrando que eu estou usando a prova 1, prova branca. Se pegar outra prova, o gabarito vai estar diferente. E agora a gente vai para a última questão. Questão 25. Depois disso, chega a prova de informática, que a princípio eu não vou fazer aqui no canal. Questão 25. Em uma sala, há 10 pessoas, sendo que 4 torcem para o Flamengo, 3 torcem para o Vasco, 2 torcem para o Fluminense e 1 torce para o Botafogo. É correto afirmar que escolhendo entre elas. Aqui vai ser um exercício parecido com o último, com a questão 24. Vamos escrever aqui, esquematizar mais ou menos o que ele falou. Tem 10 pessoas. 4 é do Flamengo. 3 é do Vasco. 2 é do Fluminense. E 1
é do Botafogo. E agora a gente vai analisar as opções. Ele quer o correto. Correto afirmar. Letra A. 4 pessoas. Se a gente escolher 4 pessoas ao acaso, pelo menos 2 torcem para o Flamengo. Aqui ele fala ao acaso, mas para a gente conseguir fazer o exercício, a gente vai direcionar bem como que a gente vai escolher para tentar desmentir a opção. Já que ele quer a correta, se a gente conseguir provar que é falso, a gente descarta a opção. Então ele fala, se escolher 4 pessoas, pelo menos 2 torcem para o Flamengo. Aí eu vou escolher, de propósito, as que não são do Flamengo. Então eu vou escolher aqui 3 aqui do Vasco e uma aqui do Botafogo. Eu escolhi 4 pessoas. Pelo menos 2 são do Flamengo? Não. Então a letra A está errada. Deixa eu apagar essa rabisqueira, senão até chegar na letra E não vai dar para entender mais nada. Aí agora vamos olhar a letra B. Se eu escolher 5 pessoas ao acaso, pelo menos uma é do Vasco. Eu vou escolher 5 pessoas ao acaso. Vou pegar essas 4 aqui e mais essa aqui. Não tem nenhuma do Vasco. Então esse pelo menos uma é do Vasco, está errado. Letra B também está desclassificada. Vamos para a letra C. Se eu escolher, deixa eu apagar aqui, voltar para o rosa. Se eu escolher 6 pessoas ao acaso, vai ter torcedor de 3 times, pelo menos. 6 pessoas ao acaso. Aí eu vou escolher 4 aqui e essas 2 aqui. Eu precisei ter pessoas de 3 times, pelo menos? Não. Peguei só de 2 times. Então a C também está fora. Vamos agora olhar a letra D. Letra D. Se eu pegar 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma torce para o Flamengo. Então vou pegar ao acaso. Vou pegar uma aqui, mais 2 aqui, deu 3. Mais 3 aqui, deu 6. E aí eu tenho que pegar uma aqui. Aí a letra D fala, 7 pessoas, pelo menos uma é do Flamengo. Aqui é a correta. Se eu for pegar 7 pessoas, obrigatoriamente uma é do Flamengo. Então a letra D é o gabarito. Vamos fazer a E só para tirar, né, a possibilidade de ser a letra E. Se pegar 8 pessoas ao acaso, aqui, 8 pessoas ao acaso, pelo menos uma é do Fluminense. Como são só 10 pessoas e 2 é do Fluminense, eu posso pegar 8 aqui fora, sem ter que pegar as 2 do Fluminense. Então a letra E também está errada, o que só garante para a gente que é a letra D, o gabarito aqui da questão 25. Então com essa questão 25 a gente finaliza essa prova. Essa prova é a do cargo de agente administrativo. O concurso da Prefeitura de Niterói teve 3 provas diferentes. Eu pretendo fazer as outras 2 provas aqui no canal ainda, a tempo do prazo do recurso da FGV. Então aqui, ó, essa prova é de agente administrativo. A gente ainda tem mais uma prova de nível médio e uma prova de nível superior, que serão os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.